irmãos, algo que Deus assentou no meu coração. E para tanto, quero convidá-los para que abram o livro, a Bíblia Sagrada, no livro dos Atos. Alguns o cognominam de Atos dos Apóstolos, outros de Atos do Espírito Santo e outros apenas de Atos. Capítulo 1, nós vamos ler os 14 primeiros versículos deste capítulo. Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Enquanto os irmãos procuram a passagem bíblica anunciada, rogo de cada um de vocês oração por mim, por minha esposa, pelos meus filhos, minha nora, vocês não conhecem, né? E também pela igreja do Senhor Jesus que está em Araraquara, para que Deus nos dê graça para servirmos conforme a vontade de Deus. Heber, uma alegria revê-lo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vamos ler juntos o versículo 8, todos nós? 1, 2, 3. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé,
Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém. A coordenação da escola pediu-me para falar sobre princípios pentecostais, ou restaurando os princípios pentecostais. E eu gostaria de falar com vocês esta noite a respeito do Pentecostes. Para tanto, reportemo-nos às páginas veterotestamentárias e lembremos-nos que o Senhor nosso Deus, Ele instituiu 3 importantes festas. Aliás, o Deus que nós servimos é um Deus de festas. E quem não gosta de festa, certamente terá dificuldade de conviver com o projeto divino. Ele instituiu 3 grandes festas para que a nação de Israel celebrassem durante o ano. E nestas 3 festas instituídas por Deus, todo homem, todo varão, todo judeu do sexo masculino deveria ir a Jerusalém para celebrar esta festa. Senão, vejamos o que nos diz Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Por favor, o irmão que está projetando me ajude. Deuteronômio 16 e 16. Que nos diz: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. De maneira que Deus estabeleceu estas 3 festas. A primeira, a festa dos pães asmos. Esta festa, ela integrou-se posteriormente à Páscoa e passou a fazer parte de uma só celebração. Esta festa dos pães asmos, ela celebrava a saída do Egito e as dificuldades que foram vencidas durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Esta festa dos pães asmos durava 7 dias, e durante estes 7 dias, todo israelita deveria retirar de dentro da tenda todo o fermento, e o pão deveria ser um pão de massa que não havia sido levado fermento. E durante 7 dias eles celebravam esta festa, a festa dos pães asmos, que posteriormente, digo mais uma vez, agregou-se à festa da Páscoa. A segunda festa instituída é a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Esta festa, durante uma semana, nesta festa, os israelitas, eles deveriam habitar em tendas construídas com ramos, e nesta festa celebrava-se a peregrinação durante 40 anos no deserto, quando o povo habitou em tendas, e eles celebravam a provisão e a proteção de Deus para suas vidas durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto.
Celebrava-se também nesta festa a gratidão a Deus, porque, não obstante habitarem em tendas, não obstante peregrinarem pelo deserto, nada lhes faltou. Deus proveu todas as coisas e protegeu-os durante todo aquele período. Mas também está em epígrafe, irmãos, uma terceira festa, que é a festa das semanas, também conhecida como festa das colheitas, e outros também a cognominam de festa das primícias. Esta festa, ela está registrada em Levítico capítulo 23, do versículo 15 até o versículo 25. Faz alusão às 7 semanas entre a Páscoa e o Pentecostes. Exatamente 49 dias, 7 semanas entre a Páscoa e o Pentecostes. Esta festa está associada ao fim da colheita. Ela celebra com gratidão a abundante colheita que o povo israelita havia feito. Para agradecer pela colheita, eles então celebram a festa das semanas, que era proclamada como santa convocação, isto é, durante a festa das semanas não poderia acontecer nenhum outro trabalho que não fosse associado à festa. Todos deveriam celebrar a festa das semanas. Durante todas as festividades religiosas do calendário judaico, esta festa era a mais frequentada pelos israelitas. Na festa das semanas, ou na festa das primícias, ou na festa das colheitas, o número de participantes era bem maior do que na festa da Páscoa ou dos pães ázimos, e também na festa do tabernáculo. Isto se dava por 2 razões distintas. Primeira razão, a condição emocional do povo. Eles estavam felizes por conta da abundante colheita, e o povo feliz tem o espírito viabilizado para fazer festa. Então, o estado emocional do povo ajudava que o número de pessoas participando da festa das semanas aumentasse. Segundo lugar, esta festa, ela também era a mais frequentada, porque as condições atmosféricas, as condições climáticas desta época eram favoráveis à viagem, tanto pelo mar quanto por terra. Então, era grande o número de pessoas que vinham das mais diferentes nações e das mais diferentes localidades de Israel até Jerusalém para celebrarem a festa das semanas. Todavia, é importante que se diga aos meus irmãos esta noite que a palavra Pentecostes, ela vem do grego que é Pentecoste ou Pentecosté, que significa 50º. Então, nos últimos 300 anos do Antigo Testamento, o Império Grego dominou o mundo. E como o Império Grego dominou o mundo, ele impôs a cultura helenística em todo o mundo. Além de impor a cultura helenística, também impôs o idioma, o grego, como idioma oficial do Império.
E muitos judeus passaram a falar o grego, e por passarem a falar o grego, eles então passaram a cognominar a festa das semanas como a festa do Pentecostes. Isto é, Pentecostes significa o 50º, e deveria se contar desde o domingo de Páscoa 50 dias, e no 50º dia celebrava-se o Pentecostes. Por isso, a partir de então, a festa das semanas, ou a festa das colheitas, ou a festa das primícias, como queiram, passou a ser conhecida como Pentecostes, isto é, a festa do 50º dia. Esta festa, a festa do Pentecostes, ela celebrava, em primeiro lugar, a memória do livramento do Egito. Deus institui estas 3 festas, e no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, e no versículo de número 12, está escrito da seguinte maneira. Por favor, mais uma vez me ajude o irmão da tela, da projeção do texto, por favor. Deuteronômio 16 e 12. Ou se alguém puder, leia para mim, por gentileza. Colocou. Eu vou ler. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os farás. Então as festas instituídas por Deus tinham como objetivo celebrar o livramento do tempo de escravidão no Egito. Em segundo lugar, a festa do Pentecostes, além de celebrar a saída do Egito, celebrava também a colheita. Como já lhes disse, durante esse período da Páscoa até o Pentecostes, durante esses 50 dias, acontecia a colheita da cevada e a colheita do trigo. E os judeus, os israelitas, no final da colheita, eles então se apresentavam para agradecer a Deus pela abundante colheita. O Pentecostes é uma festa de memória. O Pentecostes é uma festa de gratidão. Em terceiro lugar, o Pentecostes também passou a ser celebrado durante o Pentecostes a entrega da lei mosaica, porque os estudiosos passaram a examinar Êxodo capítulo 19, versículo 1, e eles entenderam que do Êxodo, da saída do Egito até a chegada no Sinai, quando Moisés recebe as tábuas da lei, duraram exatamente 50 dias. Então o Pentecostes, além de celebrar as memórias das bênçãos de Deus, além de ser uma festa de gratidão, era também a celebração da entrega da lei mosaica para que o povo por ela fosse regido. E em quarto lugar, agora, a partir de Atos, capítulo 2, quando diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, esta palavra cumprindo-se o dia
é uma expressão hebraica que significa uma sucessão de dias que culminou, que levou àquele dia. Então é uma medida que deveria ser preenchida e foi preenchida. E cumprindo-se o dia da Páscoa até o Pentecostes. Por isso Lucas, que ele é muito detalhista com questões de datas, ele diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e todos, eu disse, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme Cristo, conforme o Espírito os concedia que falassem. Glória a Deus. Então o Pentecostes é uma festa de memórias. O Pentecostes é uma festa de gratidão. O Pentecostes é uma celebração do recebimento das leis mosaicas. Mas o Pentecostes, a partir de Atos 2, passa a ser também a celebração da descida do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, que foi comprada no Calvário pelo poder do sangue precioso de Jesus. E nós que não éramos povo, passamos a ser povo pelo poder do sangue de Jesus. E Pedro, escrevendo, diz que não foi com ouro, com prata ou com coisas corruptíveis que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas Pedro diz: mas foi com o precioso sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, glória a Deus, passa a igreja a ser inaugurada no Pentecostes, com sinais. 3 sinais se evidenciam da chegada do Espírito Santo. O primeiro sinal, como de um vento, som como de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa. É interessante nós observarmos que tanto no hebraico a palavra ruá é usada para vento e também é usada para espírito, como no grego pneuma é usado também para vento e para espírito, de maneira que evidencia-se aqui que Pentecostes é a descida, é a chegada do Espírito Santo de Deus na terra. O primeiro sinal, e é importante que se diga que esse vento não veio do curso teológico. É importante que se diga que este vento não veio, este barulho, esse som, não veio dos conceitos filosóficos. É importante que se diga que este vento, esse som, não veio de outro lugar, a não ser do céu. É do céu. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Segundo sinal,
línguas como que de fogo. Os irmãos estavam lá no cenáculo. Naquele cenáculo, como li aqui no início, eu tive oportunidade de, quando estive em Jerusalém, visitar o lugar onde cresce que foi o cenáculo onde os irmãos estavam reunidos. Participei de um culto lá no cenáculo e de fato evidenciei outra vez o poder do Espírito Santo naquele lugar de forma intensa e gloriosa. Mas foram vistas línguas, os irmãos reunidos, eles olhavam sobre a cabeça dos outros e viam línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um deles. Glória a Deus, esse era o sinal, línguas repartidas como que de fogo. Fogo fala da presença gloriosa de Deus. Moisés foi chamado numa sarça ardente, estando ele apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, junto a Horebe. De repente algo lhe chama a atenção, ele volta-se para ver, e uma voz brada: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ele olha e vê uma sarça que ardia, mas não se consumia. O fenomenal aqui não é a sarça arder, porque a sarça, ela tem elementos de combustão, e com as altas temperaturas da região que Moisés estava, é comum ela entrar em combustão. Mas o fenomenal aqui é que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Glória a Deus. Moisés foi chamado no fogo. Israel, durante a peregrinação pelo deserto, durante o dia tinha uma coluna de nuvem para refrescar e para dar direção, e durante a noite tinha uma coluna de fogo. Glória a Deus. E quando os israelitas olhavam para a coluna de fogo, eles sabiam por onde eles deveriam caminhar. Mas também, quando eles olhavam para a coluna de fogo, eles entendiam: é Deus presente aqui. Elias orou e o fogo desceu. Elias foi arrebatado em carros e em cavalos de fogo, de maneira que fogo fala da gloriosa presença de Deus. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Fogo, aleluia. Isto fala que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, uma personalidade. Pois Deus, ele é de natureza divina. Enquanto eu e você, por favor, dá uma tocadinha assim no seu braço. Toca assim. Dá uma beliscadinha assim na barriga. Não belisca forte não, senão vai doer. Não tem lugar para doer mais do que beliscar aqui, né? Na anca, na banha. Dói muito. Você não tem mais esse problema, né, Heber? Mas eu estou tendo, viu? Tem uns pneuzinhos saindo aqui. Sabe o que é isso? Carne. Eu e você somos carne. Nossa natureza é carnal. Mas, se fosse possível, claro, humanamente falando aqui, se fosse possível fazermos isso em Deus, tocarmos em Deus, nós tocaríamos na divindade. Enquanto eu toco aqui em carne, em Deus eu toco na divindade, porque Ele é de composição divina, Ele é uma divindade. Como divindade, Ele é um só,
dividido em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Glória ao nome do Senhor. E também é uma pessoa. E ali as línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, era sinal da presença do Espírito Santo de Deus. Deus, o Deus Espírito Santo ali. Glória ao nome do Senhor. O terceiro sinal, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Por favor, o irmão da projeção, coloca para mim Atos capítulo 2, a partir do versículo 7, por favor. Vejam, abra a Bíblia aí, Atos capítulo 2, a partir do versículo 7. Abra a Bíblia, por favor. Nós vamos ler juntos. Atos capítulo 2, a partir do versículo 7. Olha o que diz. 1, 2, 3, vamos? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia. Versículo 10. E Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Que coisa linda! O terceiro sinal, falar em línguas estranhas. Na verdade, como disse aos irmãos no princípio, a festa do Pentecostes era a festa mais frequentada em Jerusalém, por aqueles 2 motivos. Eles estavam felizes e queriam festejar e agradecer a Deus pela colheita. O tempo, o clima favorecia a viagem pelo mar, favorecia a viagem por terra. Então, os judeus espalhados por todo o mundo, os judeus espalhados por todas as partes, eles vinham a Jerusalém para comemorar a festa do Pentecostes. E naquele dia, o Espírito Santo chegou, e foram vistas línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousava sobre cada um deles. E todos eles, os quase 120, foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. E aquela gente vinda de todas estas partes que lemos, começava a ouvi-los falar na própria língua. E eles se espantaram: o que é isso? Não são estes galileus? Como nós ouvimos eles falando em línguas? O que está acontecendo? Será que estão cheios de moscos, sendo essa hora do dia? Meus amados e queridos irmãos, na verdade, eles estavam cheios do Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo, falando em línguas. Estou me lembrando de um episódio que aconteceu em Foz do Iguaçu, onde congreguei por alguns anos.
Em um final de festa de congresso, o saudoso pastor Ivo Luiz de Souza, homem de Deus, homem de intimidade com Deus, homem de oração. Eu não estou dizendo de 15, meia hora de oração. Homem que ajoelhava-se e perdia-se o tempo em oração. Quase todas as vezes que eu chegava da sede em Foz do Iguaçu, eu encontrava pastor Ivo orando. Um homem de muita oração. E no final daquele culto ele foi fazer a oração. E Deus tomou o pastor Ivo e ele começou a falar num idioma diferente. Um idioma diferente. E o culto estava sendo transmitido pela rádio. Terminou o culto, nós descemos, e lá na igreja, ficava no piso de cima e embaixo tinha um corredor, quando de repente entra um japonês chorando e dizendo: eu preciso encontrar o pastor que estava orando, porque ele falou toda a minha vida. Aleluia! Pastor Ivo, um homem simples, mas orou em japonês, pelo Espírito Santo, falou, entregou uma mensagem àquele cidadão, e aquele cidadão foi à igreja, entregou sua vida a Jesus, aleluia, porque o sinal, o princípio pentecostal ainda permanece vivo na nossa igreja, e aqui Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Glória a Deus. E ele não batiza só aqui no Brasil. Eu estava pregando numa escola bíblica na Alemanha, e no final da ministração Deus me impulsionou a orar por aqueles irmãos, para que eles recebessem batismo com o Espírito Santo. Lá na igreja do pastor Helry, na Alemanha, em Braunschweig. O alemão, ele é muito racional. Nós latinos somos emocionais, temos sangue quente. A gente dá glória a Deus, a gente levanta a mão, a gente fica de pé. Tem uns que até exageram, né? Teve um dia que eu terminei a mensagem, chamei os irmãos para frente, vieram os irmãos para frente, chegou um aqui na frente, tirou o sapato. Eu olhei aquilo, tive que parar e perguntar: irmão, por que o irmão tirou o sapato? Não, para ficar mais fácil para me correr por aqui. Tem alguns que exageram, né? Teve um que chegou numa vigília, numa igreja, que eu não vou dizer o nome por ética. Ele chegou na vigília, estava o templo lotado. Aí ele empurrou um irmão para lá e disse: irmão, fica mais para lá. O outro: fica mais para lá. Irmão, vai para frente um pouquinho. O outro vai para trás. O que está acontecendo, irmão? É para me dar lugar aqui, ó. Tem gente que dá umas exageradas, né? Mas faz parte. Essas coisas fazem parte da nossa igreja, fazem parte, e nós temos que ir orientando para que todos venham crescer e dar lugar à ação do Espírito Santo, que vai muito além de movimento corporal. O Pentecostes, e principalmente nesses últimos dias, influenciado pelo neopentecostalismo, tem se introduzido muitas coisas que precisam de ser orientadas, precisam de ser doutrinadas, e com certeza o pastor da igreja tem a orientação certa e da maneira certa para conduzir as coisas, mas nós devemos conduzi-la para que a meninice não domine, mas também sem extinguir o Espírito Santo de Deus da nossa vida. Mas eu estava lá orando com aqueles irmãos na Alemanha, e eu preocupei: Senhor, o que é que eu fui fazer? Orar para Jesus batizar com o Espírito Santo aqui? Esses alemãos, de repente, no meio da oração, uma moça
porque a igreja lá tem mais ou menos 50% de brasileiros e 50% são alemãos. E quando aquela moça começou a se encher do Espírito Santo, ela não dava evasão, ela foi ficando vermelha, e foi inchando assim, e foi ficando vermelha, muito branquinha, a pele muito branca, quase translúcida, foi ficando vermelha, foi ficando toda vermelha. Eu me preocupei, mas daqui a pouco ela abriu a boca e não saiu mais alemão da boca dela, saiu línguas estranhas. Jesus batizou aquela irmã com o Espírito Santo. Glória a Deus. São os sinais que evidenciam a descida do Espírito Santo, o falar em línguas estranhas. E o Jesus que batiza com o Espírito Santo está aqui esta noite. Aleluia. Quantos batizados com o Espírito Santo eu tenho aqui hoje à noite? Levante bem alto a sua mão, deixa eu ver. Falar em línguas é princípio pentecostal, meu amado e querido irmão. Nós não podemos perder esse fervor espiritual. Quantos que não são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão, deixa eu ver. Quem não é batizado com o Espírito Santo? São poucos. Jesus pode batizar vocês com o Espírito Santo hoje à noite. Glória a Deus. Jesus pode batizar vocês com o Espírito Santo hoje à noite. Depois que saírem daqui, eu estava conversando com o irmão essa semana e ele me disse: pastor, eu queria tanto receber o batismo com o Espírito Santo, mas eu sou muito tímido, e por ser tímido eu não consigo falar em línguas. Mas eu estava dormindo e eu sonhei que eu estava recebendo o batismo com o Espírito Santo e acordei falando em línguas estranhas. Glória a Deus. Jesus batiza com o Espírito Santo, porque a promessa, o tempo não me permite discorrer sobre essa promessa em toda a Bíblia, pois desde o Gênesis até Atos nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo. E Pedro se levantou naquele dia e disse: esses varões que estão falando em línguas estranhas aqui não estão bêbados a esta hora do dia. Isso que está acontecendo é a promessa. É o que falou o profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visões, e os vossos jovens sonharão sonhos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Mas o texto que nós lemos hoje à noite, ele me responde uma pergunta, e eu gostaria que você fizesse essa pergunta comigo, ou após mim digam: poder. Eu gostaria que vocês dissessem todos uníssonos: poder. Para quê? À luz desse texto, vamos entender para que esse poder. Esse poder é simplesmente para mim falar em línguas, correr, bater palma. Para que esse poder? O texto me mostra que o poder pentecostal, ele vem em primeiro lugar para que eu venha trocar a discussão pela ação,
Pentecostes, o poder que Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Poder para quê? Os discípulos, esses discípulos, eles sempre queriam abrir debate teológico. Vocês se lembram lá de João 9? Quando eles chegam e encontram-se com um cego, eles já abrem um debate teológico. Quem pecou? Ele ou vossos pais, para que ele nascesse cego? E agora, de novo, quando Jesus se apresenta, os discípulos querem abrir um debate outra vez. Eles perguntam: será nesse tempo que o Senhor restaurarás o reino a Israel? Jesus disse para eles: olha, não convém a vocês saber tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Esse poder é para a gente trocar a discussão, trocar o discurso pela ação. Meus amados e queridos irmãos, 3 pessoas morrem por segundo no mundo, 180 pessoas morrem por minuto no mundo, 10.800 pessoas morrem por hora no mundo, 259.200 pessoas morrem em dias normais no mundo, e com a pandemia muito mais do que isso. E pasmem os senhores, 97% deles sem Deus, sem esperança e sem salvação. Enquanto muitos de nós estamos enchendo os congressos, as escolas, enchendo os espaços de discussões teológicas, estamos debatendo coisas insignificantes, mas o princípio pentecostal é de ação. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não perde tempo discutindo, ele sai anunciando que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Poder para quê? Para trocar a discussão pela ação. Em segundo lugar, poder para quê? Poder para transpor barreiras e vencer preconceitos. Vejam o que Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ele estava falando para israelitas, para judeus: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tudo bem, Judéia, tudo bem, mas ele diz em Samaria. Sabe, meus irmãos, nós temos diferenças, e muitas diferenças. Temos diferenças no nosso biotipo, temos diferença nos nossos conceitos, temos diferenças nos nossos gostos, temos diferença nas nossas escolhas. Enfim, são muitas as diferenças, mas o Espírito Santo, ele veio para quebrar todas as barreiras que existem entre nós. Aleluia, glória a Deus. O poder que nós recebemos do Espírito Santo faz cair por terra todo preconceito, e nós podemos olhar uns para os outros e chamarmos uns aos outros de irmão. Glória a Deus, porque o muro da separação, ele caiu, e o Espírito Santo nos encheu, e o judeu cheio do Espírito
Santo, ele testemunha de Jesus em Samaria. Glória a Deus. Você pode olhar para o irmão que está ao seu lado, para a pessoa que está ao seu lado e dizer para ele: você é meu irmão? Você é minha irmã? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O poder do Espírito Santo faz cair barreiras. O Pentecostes faz cair barreiras. O Pentecostes derruba muros. O Pentecostes constrói pontes. Glória ao nome do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele não é indiferente com seu cônjuge. Seja cheio do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo você terá paciência com seus filhos. Seja cheio do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo você vai compreender os seus pais. Seja cheio do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo você vai amar até os que te odeiam e orar pelos que te perseguem. Seja cheio do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo todas as barreiras cairão por terra. Ora calabarachandarabai, churabacandarabarachandaraia. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Pentecostes promove união. O Pentecostes derruba muros. O Pentecostes constrói pontes. Poder para quê? Para trocar a discussão pela ação. Poder para quê? Para ultrapassar barreiras e superar preconceitos. Poder para quê? Para compreender a simultaneidade da obra de Deus. Porque infelizmente existem crentes que são contra a ação missionária, e existem pastores, pastor Júnior, que têm a visão diferente da Bíblia, porque eles só pensam em Jerusalém. E alguns até chegam a dizer: eu vou cuidar primeiro de Jerusalém, e depois que Jerusalém estiver pronto, aí eu vou olhar para as outras regiões. Mas o Pentecostes, ele mostra para nós a simultaneidade da obra. Jesus disse: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, digam após mim, tanto como. Mais uma vez, tanto como. Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Esta é a visão do Pentecostes, é a simultaneidade. Cuida de Jerusalém, cuida de Birigui, mas cuida também dos missionários lá no Japão. Cuida de Birigui, mas cuida também da Bolívia. O pastor Júnior chegou há poucos dias da Bolívia. Enfim, eu não sei onde mais, mas lá em Araraquara nós estamos investindo no Japão, estamos investindo na Argentina, estamos investindo na Bolívia, estamos investindo na África, estamos investindo em Araraquara, estamos investindo nas cidades vizinhas. É tudo ao mesmo tempo, e o dono da obra vai nos enchendo do Espírito Santo e vai mandando os recursos, e nós vamos administrando tanto quanto. E para concluir, poder para quê? Poder para se entregar
Nós recebemos este poder para que haja entrega. O Senhor Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Observem, Ele nos chamou para sermos testemunhas. Digam após mim: testemunhas. Mais alto: testemunhas. Um pouquinho mais alto: testemunhas. A raiz da palavra testemunhas é mártir. Ele nos encheu do poder pentecostal. E o princípio do Pentecostes é a entrega. Para alguns, ele pediu a própria vida. Entre muitos, eu me lembro de Policarpo. Policarpo, o pastor de Esmirna, o bispo de Esmirna. Houve uma grande perseguição contra os crentes em Esmirna, e o Império Romano matou muitos deles. Policarpo, o bispo de Esmirna, estava com 86 anos de idade. Ele queria permanecer na cidade, mas alguns irmãos o persuadiram a ir para uma casa pequena de campo, e ele foi e se escondeu lá. Mas o Império Romano descobriu lá. Os soldados chegaram para prendê-lo. Quando os soldados chegaram, ele mandou que servissem comida para os soldados. Depois que os soldados comeram na presença dele, ele disse: vocês, antes de me levarem, permitam-me que eu ore por 1 hora. E ele começou a orar. E a oração dele chegou no céu, e o céu veio para a terra. E contam os irmãos que escreveram a biografia dele, que a glória de Deus tomou aquele lugar, que Policarpo orou por 2 horas ininterruptas, com soldados em lágrimas. Os soldados o levaram para a cidade, para que ele fosse apresentado ao procônsul. Quando ele chega diante do procônsul, o procônsul persuade a negar o nome de Jesus, dizendo: Policarpo, nega-o, porque nós não queremos feri-lo. Você tem 86 anos de idade. E Policarpo diz: como eu posso negar aquele que durante 86 anos só me fez o bem? Aleluia. Glória a Deus. A multidão enfurecida gritava: morte aos ateus. Os ateus, no caso, eram os cristãos. E o procônsul mandou acender a fogueira. Policarpo seria morto pelo fogo. Amarraram Policarpo, o colocaram no fogo, mas o fogo que ardia em Policarpo era mais forte do que o fogo de Roma, e as chamas não consumiram Policarpo. Eles tiveram que matá-lo, desferindo-o com uma arma branca. Policarpo morreu glorificando a Deus. Eu não sei o que é que os céus está pedindo para você. Talvez não seja a sua vida, mas os céus esta noite está pedindo algo a cada um de nós. O que nós
nós estamos dispostos a sacrificarmos por amor a Ele. A medida da minha comunhão com o Espírito Santo determinará a medida da minha entrega para Deus. O que você pode entregar esta noite? Se coloque de pé com a permissão do pastor Júnior. Glória a Deus. Pentecostes é entrega. Pentecostes é entrega. Pentecostes é derrubar muros. Pentecostes é compreender a simultaneidade. Pentecostes é trocar a discussão pela ação. Pentecostes é ação. Pentecostes é derrubar muros, superar preconceitos. Pentecostes é entrega. Glória a Deus. Feche os teus olhos onde você está. Aleluia. Glória a Deus. Se você está cheio do Espírito Santo esta noite, eu lhe convido a orar em línguas. Chorremanda labarashurrimikanda ramanda rabahaya. Urianda lamarashurrimikanda ramai. Seja tocado pelo poder de Deus esta noite. Restaure os princípios pentecostais esta noite. Seja cheio do Espírito Santo. O que você pode entregar para Deus esta noite? Aleluia. O que você vai entregar para os céus esta noite? Pentecostes é entrega. Para Policarpo foi a vida, para Pedro foi a vida, para Bartolomeu foi a vida, para Paulo foi a vida, e para mim e para você, o que é que o Pentecostes pede? Aleluia, aleluia. Eu vou falar, porque o Espírito me orienta a falar. Deus pode estar te pedindo a sua comodidade, o seu conforto. Deus pode estar te pedindo hoje os teus sonhos, os teus projetos. Temanara shekandalabahai. Urianda labakandarama shandaraya. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor
Se você está disposto a deixar tudo no altar, levante comigo suas duas mãos aos céus. Feche os teus olhos e fale com os céus agora. Fale com Deus agora.